Bom, queridos, eu separei 9 bibliografias. Na nossa palestra eu vou usar 9 bibliografias, mas eu tenho mais aqui. Como dica, né? Louvor, Adoração e Liturgia, do Rubem Amorese, da editora aqui, Ultimato, tá? Um livro muito bom. O Sandro Baggio é um livro mais antigo, da editora Vida, Música Cristã Contemporânea. Eu trouxe aqui uma dissertação de doutorado da Denise Cordeiro, Cantos para o Culto Cristão. Ela faz uma abordagem geral acerca da musicalidade cristã. Eu adquiri em São Paulo agora esse aqui do Hermes Costa, que é um reverendo presbiteriano, que é especialista na área de culto, música, liturgia. É muito bom. Princípios bíblicos da adoração cristã. Porque música está ligada ao culto, está ligada à liturgia. Eu trouxe aqui uma proposta de estudo que cabe ao Adriano depois analisar e ver como é que faz. 6 estudos individuais para o Ministério de Louvor sobre o princípio da adoração. Márcio de Souza, ele escreveu Músicos Calados, porque música é enfeite de louvor. É um título instigante, né? Ele não está sendo aqui sarcástico, não. Ele está querendo propor algo muito interessante que vou deixar como bibliografia para vocês. Prefácio do Estênio Márcios. Estênio Márcios, quem conhece o Estênio Márcios? Já ouviu falar no Estênio Márcios? Estênio Márcios é um músico mais na área reformada, né? John MacArthur, que é o Adoração, a Prioridade Suprema, é um livro da United Press, deixa eu ver aqui, ele foi lançado agora, 2014. Esse aqui é fantástico, John Frame. John Frame é um teólogo renomado do mundo, na área da teologia e tudo, em espírito e em verdade. Eu vou usar o John Frame hoje também. O Carl Schalke é um clássico da teologia musical envolvida nas questões luteranas, né? O Lutero e a música. O que Lutero pensava acerca da música? São os paradigmas de louvor. Introdução ao culto cristão, que também faz parte da questão do louvor, da música. O James White, que não tem nada a ver com a Ellen White, tá? Música e Igreja, do Werner Ewald. Tive o prazer de ter contato com esse cara. E esse aqui é também um clássico, o Larry Hurtado, As Origens da Adoração Cristã. O caráter da devoção no ambiente da igreja primitiva. Bom, irmãos, a música, ela sempre esteve presente em todas as expressões da cultura humana. A música faz parte da sociedade, faz parte do contexto comunitário, faz parte da história da humanidade. A música, ela tem essa marca e é por isso que é difícil lidar com música e por isso que é difícil, às vezes, discutir música. Gosto musical, por exemplo, algo extremamente complexo de se discutir. Uma discussão também muito acirrada é acerca da música secular. Né? O que a gente faz com a música secular? Tem algumas vertentes que são contra, outras são a favor da musicalidade secular, mas eu tenho um livro ali que eu trouxe também, não é da área da música, mas que traz uma discussão acerca do jovem e a musicalidade. É um livro sobre cultura jovial e ele vai destrinchando respostas para o jovem da contemporaneidade, acerca da música secular. Mas isso aí é outra discussão, não vamos entrar nisso agora. Bom, eu vou fazer 10 perguntas, nós vamos fazer 10 perguntas acerca do tema. E a primeira pergunta que eu vou fazer é o que é o culto? O que é o culto? Você diz, eu vou para o culto.
A expectativa que muitas pessoas têm é de que elas irão para o culto para receber algo. Né? A expectativa que as pessoas têm é que elas estão saindo de casa e elas estão deficientes em alguma área da sua vida espiritual, familiar, profissional, e elas vão ao culto com essa expectativa. A gente vive um contexto pós-moderno de consumismo muito grande. E esse consumismo chegou na igreja. E o conceito de culto ele começa a se perder. Então, o culto é o serviço de reconhecimento e honra à grandeza de Deus. Quando eu saio de casa e vou para o culto, eu vou para cultuar. Eu não vou simplesmente para ser suprido. É claro que Deus age no culto, sim, porque o culto coletivo ele tem uma manifestação de Deus, sim. Mas eu não tenho e não posso ter a expectativa de sair de casa e simplesmente me deslocar para receber. O Ministério de Louvor não pode também ter essa pretensão, nem o pastor, de que tentar suprir as necessidades espirituais de todos. Porque existem, no espanhol tem muita questão dos falsos cognatos, né? Tanto no inglês quanto no espanhol tem falsos cognatos. Existem falsos cognatos na espiritualidade cristã. E um deles é no sentido de que eu vou receber uma unção especial nesse culto. Ou esse culto foi uma bênção. Esse culto foi poderoso. Esse culto teve unção. Nossa, como o ministério de louvor estava ungido. Nossa, como o pastor estava ungido. E as pessoas colocam um fardo em cima de quem está à frente, que é um fardo antibíblico. O louvor não tem a incumbência de buscar a glória de Deus para o povo. O Ministério do Louvor não tem incumbência de fazer daquele culto o culto mais ungido do ano. Muito menos o pastor tem essa incumbência. Mas nós vamos refletindo ao longo desse caminho. O culto tem que ser simples, espiritual, teocêntrico e equilibrado. O equilíbrio é fundamental. A igreja é a igreja da palavra e do poder de Deus. Nós não estamos aqui para viver um intelectualismo e também não estamos aqui para viver um anti-intelectualismo. Existem duas coisas perigosas na igreja. A primeira delas é o intelectualismo, quando a igreja se torna muito intelectual e esquece de que o fundamento dela é o poder de Deus. E existe outro perigo também, o anti-intelectualismo, quando as pessoas lutam contra a intelectualidade. São duas coisas que nós precisamos fugir e procurar um equilíbrio. Então, o culto é o equilíbrio da palavra e do poder de Deus. O poder de Deus é fundamental, o agir do Espírito Santo, a dependência do Espírito Santo. Paulo explica isso muito bem na segunda carta aos Coríntios, sobre a natureza da sua pregação. Paulo fala muito bem da natureza da pregação. Na primeira carta, na segunda carta, Paulo foi questionado acerca do seu apostolado. E ele esclarece muito bem a natureza da pregação dele. A natureza da pregação dele era o poder de Deus. Bom, o movimento gospel, nesse processo, veio para ficar e nós perdemos. Primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte, em relação ao movimento gospel, nós perdemos. Eu não tenho a pretensão de disputar com o movimento gospel, mesmo porque disputa não é algo santo de Deus. Mas nós perdemos. Não tem como disputar e não tem necessidade para quê, não tem o porquê disputar com essa performance que existe hoje. Um colega meu disse, rapaz, eu comprei um telão para a igreja de 120 mil reais. Porque na hora do louvor fica muito mais bonito, o povo fica mais entretido e coisa e tal. Eu falei, puxa vida. É difícil disputar com o movimento gospel, porque a performance é algo muito... Não que a performance não faça parte da música. A performance ela faz parte da musicalidade. A boa performance é importante. Agora...
o mercado gospel exige muito. E eu não estou disposto a entrar nisso. Eu não estou disposto, não tenho tempo, não tenho paciência, não tenho ânimo, não tenho nenhum tipo de nada. Nada me atrai a isso. Não tenho paciência. De fato, não tenho. Por quê? Às vezes a gente identifica uma teologia fraquíssima, canções muito performáticas, apresentações lindíssimas, onde o ministro, ele é quase que um showman, ele de fato, ele pula, vai, faz pirueta e tal, e isso e aquilo. A própria roupa do indivíduo é uma roupa assim, muito fashion, nada contra a roupa fashion, mas não tem como. Aí quando você vai ver um artigo não, mas quando você vai ver um vídeo do indivíduo, você vê que o cara é fraco teologicamente. Você vê que o cara não tem base nenhuma para fazer o que está fazendo. Simplesmente jogaram ele ali no meio, porque ele tem técnica. O interessante é ter técnica e conteúdo. Né? É muito importante aliar performance, teologia da prosperidade, batalha espiritual, perseguir os inimigos e os alcancei. Enfim, a linguagem poética do Antigo Testamento, dos salmos imprecatórios, aqueles salmos onde Davi está num momento de guerra, sendo colocado no louvor do povo de Jesus, que foi restaurado, que tem que perdoar, que tem que amar. Aí o povo fica usando salmos imprecatórios de guerra, de luta, de sangue, que Deus vai arrancar a cabeça do inimigo, que a minha vitória tem sabor de mel. Então, isso é muito complicado mesmo porque nós estamos na nova aliança. Tá ok? Nós estamos na nova aliança, a gente precisa compreender os pressupostos da nova aliança. E a gente precisa compreender o que nós temos que cantar em relação ao livro de Salmos. Temos que entender a divisão dos Salmos. Para saber, poxa, esse hino aqui é um salmo imprecatório, isso aqui não tem nada a ver com a igreja do Senhor. É um momento específico de Davi na luta, na batalha. Tá ok? Como o culto deve ser realizado? Primeiro, centrado no Evangelho. Segundo, J. Packer, ele sugeriu 5 elementos no culto. Primeiro elemento do culto, louvor, o momento que nós dizemos, Senhor, Tu és maravilhoso. J. Packer depois fala do agradecimento, obrigado, Senhor. J. Packer fala do momento da petição, por favor, Senhor. Oferta, aceite isso, Senhor. E aprendizagem, sim, Senhor. Então, são 5 elementos do culto que o J. Packer descreve. J. Packer é um pastor teólogo anglicano, reformado, que tem trazido uma grande contribuição para tudo que a gente faz na igreja. Bom, eu fiz um quadro aqui com base no livro O Pastor e Mestre. E ele diz o seguinte, esse quadro nós vamos dividir em 3 partes. O Deus que age, a liturgia e a nossa reação. Vamos lá. Primeiro, Deus. Ele chama, vem a mim. A liturgia, ela existe como um convite à adoração. Então, quando o ministro de louvor ele começa, ele está fazendo o quê? Um convite à igreja, vinde e adoremos ao Senhor. E qual é a nossa reação? Nós vamos. Vamos lá. Segundo, o louvor inicial faz parte da liturgia, do Deus que chama, porque a gente precisa entender muito bem isso. É Deus que chama. Se nós estamos aqui é porque Deus nos chamou. A adoração é um chamado de Deus. Você não tem condições de ir adorar o Senhor se Ele não te chamar para adoração. Então, é um chamado divino, é Ele que conclama o seu povo à adoração ao seu nome. Então, o louvor inicial faz parte desse chamado, onde nós reagimos louvando, adorando e invocando. Vamos lá, o Deus que age é o Deus que fala no culto. E Deus fala no culto através de diversas formas. Através do louvor, através da leitura bíblica,
através da oferta, a nossa reação é: damos. Quando Deus fala através do sermão, a nossa reação é: ouvimos. Quando Deus fala através da oração, a nossa reação é: intercedemos. Deus fala através do hino ou cântico, a nossa reação é: dedicamo-nos. Quando Deus fala através da ceia, a nossa reação é: recordamos e respondemos. Aí o pastor no final do culto dá a bênção final. Ele envia o povo com a bênção. A liturgia chama isso de bênção apostólica. E qual é a reação do povo? Amém. Vamos sair para servir. Então, cada momento litúrgico tem um significado teológico. Esse momento litúrgico da bênção apostólica, para o povo, significa dizer o seguinte: amém, pastor. Vamos sair, vamos servir ao Senhor lá fora. A história da redenção é muito interessante. A história da redenção é uma ação completa de Deus. No sentido de que o Deus que elege o povo, que convoca o povo, que chama o povo, o Deus que regenera, é o mesmo Deus que leva esse povo à santificação. Então a ação de Deus é completa. Por isso que no processo da vida humana, da caminhada cristã, da santificação, a ação de Deus é fundamental. Ele que age. Ele que nos leva a fazer o que nós temos que fazer. Qual a função pastoral no contexto do culto e liturgia? Irmãos, desempenhar a função do pastor e mestre não é algo fácil. Por quê? Porque isso pode soar como algo autoritário. E é muito difícil ser pastor e mestre, porque a Bíblia fala do pastor e mestre, no sentido de que o pastor é o responsável pela doutrina, pelo ensino. É muito difícil hoje desempenhar, por que essa função? Porque as pessoas enxergam essa função como algo autoritário. É como se o pastor tivesse tudo na mão. E eu trouxe o texto de Efésios para resolver esse problema, porque isso não é verdade. No corpo de Cristo, cada um tem uma função. E a função do pastor no corpo de Cristo é uma função que pode soar autoritarismo, mas é uma função importantíssima no corpo de, assim como todas as funções o são. Nós vivemos um sistema pluralista muito forte, onde existem inúmeras religiosidades, existem inúmeras espiritualidades. Hoje, por exemplo, você pega os desigrejados e você conversa com o desigrejado. Eu sempre gosto de conversar com o desigrejado, porque eu sei que Deus pode nos usar com alguma palavra para que mude a situação, mas a coisa está ficando tão feia que está se criando uma espiritualidade longe da igreja. E o cara diz: eu não preciso da igreja. Eu não preciso conviver com outros para eu ser crente. Então, é um sistema muito pluralista, é um sistema relativismo. Um relativismo cultural é algo muito forte. O que é o relativismo cultural? Relativismo cultural é quando eu afirmo que todo sistema tem falhas. Eu não vou conseguir agradar todo mundo. E o pastor não tem essa, nem o pastor, nem um líder do Ministério de Louvor, ele tem a incumbência ou a missão de agradar todo mundo. Uma hora eu vou desagradar alguém. Porque uma hora alguém vai discordar do que eu penso. Uma hora a pessoa vai discordar do que a própria Bíblia diz. Ou ela vai dizer: não, isso aí não é bem assim. Ou há vários pontos de vista. Ou isso é assado. Enfim, a metodologia nunca vai ser unânime. Aí a pessoa diz: vou sair da igreja porque eu não estou concordando com a igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a igreja começar a pregar que Jesus não vai voltar, se o pastor deixar de pregar o evangelho, se a igreja estiver roubando, se os pontos cardeais da fé estiverem confusos, aí sim. Agora, muitas pessoas dizem que vão sair da igreja porque estão discordando de algum ponto. Você nunca vai encontrar uma igreja que você vai concordar unanimemente com tudo. No dia que você encontrar, você me fala porque eu quero ir para lá. Eu peço a carta da convenção e vou para lá. Concordei com tudo.
Lá é a melhor igreja do mundo, não tem problemas, não tem... Opa, vou para lá. Vou pedir lá uma oportunidade de eu ser pelo menos lá auxiliar. Eu quero ir para lá. Então não existe isso. Então, em detrimento dessa postura do cuidado doutrinário, por exemplo, quando a gente começou a pedir as canções, eu preciso que vocês me enviem as canções para eu analisar. Isso pode ter soado como algo déspota. Poxa, quem é o pastor? Pastor não é nem da área da música para estar pedindo as canções para analisar. Pastor é uma coisa, músico é outra. Não. O pastor tem que saber de tudo que acontece na igreja. Ele tem que conhecer tudo o que acontece no contexto da igreja. Ele tem que conhecer missões. Por isso que eu digo, eu quero ser pastor, ou então quero dizer eu sou pastor. Ah, tá. Tá bom. Ele tem que saber fundamentos teológicos musicais? Sim. Tem que saber fundamentos pastorais, tem que saber de tudo. Então, é uma função pastoral. Por quê? Nós vamos ver lá na frente que a música, ela forma a consciência cristã das pessoas. E forma muito mais que a pregação. Eu digo para vocês que o evangelho no Brasil está do jeito que está, não só por conta da música antropocêntrica, mas por conta também da pregação antropocêntrica. Mas eu digo que tanto a pregação quanto a música tem influenciado bastante para esse lamaçal que a gente está vivendo. Paulo diz em Efésios 4:11, assim ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu vou analisar a função do pastor e mestre com o propósito de aperfeiçoar os santos. Eu sou contra o ministério pastoral. Então tá bom. Então rasga Efésios, rasga Tito, rasga 1ª e 2ª Timóteo, rasga todas as cartas pastorais. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então Deus, na sua soberania, escolheu homens para a edificação do corpo de Cristo. Até que todos alcancemos a unidade de fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha a função pastoral, gente, que coisa mais forte. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Jesus. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então a palavra-chave aqui para a gente compreender é a questão da edificação do corpo de Cristo. Eu tenho muita preocupação com quem prega aqui na igreja. Não é qualquer um que prega. Uma vez um colega meu falou, rapaz, está difícil para pregar na Ebadel. Eu falei, tá. Não é por orgulho, não é por soberba. Deus conhece meu coração, Deus conhece o coração de cada um. Mas eu tenho muito cuidado com quem eu chamo para pregar na igreja. Porque uma pregação pode desfazer 13 anos de trabalho. Aí depois o pastor tem que sair corrigindo tudo aquilo que aconteceu. Vocês lembram uma vez que eu chamei um pregador e ele começou a derrubar o povo no chão? Cara, eu fiquei desesperado. Eu fiquei louco. Eu não sabia onde enfiar minha cabeça. Falei, Jesus amado, eu não queria ter nascido. Não, pior, no outro dia eu estava viajando e do aeroporto mandando e-mail para todo mundo, me desculpando, ligando para um, ligando para outro, rapaz, isso não é a prática da igreja. E tinha gente nova chegando na igreja, ô irmão, isso aí não é a prática da igreja. E não só isso, o problema todo tem coisas que são escancaradas, tem coisas que são latentes, mas tem coisas que são disfarçadas. Por exemplo, numa pregação, às vezes o cara não pode fazer os outros cair, mas pode fazer com que as pessoas caem em heresias. E música também. Música é pior ainda um pouco, eu não estou contra os músicos não. Por quê?
Porque a música, ela tem um poder de fixação muito maior que a pregação. Se eu perguntar para você no final do culto o que eu preguei, talvez você não se lembre. Mas se eu perguntar para você qual foi o cântico que mais te marcou, ele vai citar dos 5, 3. Dos 5, 3. Por isso que a parte musical é algo que o pastor e a igreja, junto com o Ministério de Louvor, tem que cuidar igual pitbull. E se as pessoas acusarem de autoritarismo, deixa, você não vai conseguir agradar ninguém, a todos. Mas são áreas nevrálgicas. Porque numa letra o cara consegue colocar um princípio que desnorteia todo um princípio de fé. E a pessoa vai para casa com aquilo gravado. Por exemplo, por onde eu for a tua bênção me seguirá, onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. Prosperarei para a direita, para a esquerda, minha frente, para trás. Cara, eu tenho uma birra com essa música, porque isso forma espiritualidade. As pessoas esquecem de trabalhar e de estudar porque Deus disse que ela ia prosperar. Porque ela saiu do culto convicta de que vou prosperar. Deus tem uma palavra de vitória para a minha vida. Outra coisa, irmãos, palavra de vitória. Deus tem uma palavra de vitória para a minha vida. Meu irmão, a maior vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. O que acontecer depois da cruz do Calvário é consequência, é lucro. Culto da vitória, culto da libertação. Eu já falei domingo passado que esse negócio de libertação. Os homens regenerados, eles continuam sendo pecadores. Homens regenerados só serão libertos completamente na volta de Jesus, na glorificação do seu corpo corruptível. A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Tem que analisar tudo do ponto de vista bíblico, doutrinário. Bom, ministro do dia. A tarefa dele é cantar e não exortar e dar testemunho. Isso aqui é o Augusto Nicodemos que fala. De fato, cada parte do culto tem a sua função. E a função exortativa, essa função exortativa é do pastor. Graças a Deus isso não acontece aqui, os nossos ministros eles são muito educados. Mas já aconteceu. De eu ficar assim, Jesus, pregou meu sermão todo. Jesus, vou ordenar esse caboclo a pastor, porque ele já está cumprindo a função pastoral. Então, cada momento no culto todo momento do culto tem o seu significado. O que é a música no culto? O que é a música no culto? Abre aí Colossenses 3,16. O povo de Deus deve não apenas falar, mas também cantar as suas verdades. O interessante é que nós cantamos a verdade de Deus. Olha só o que diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, as virtudes espirituais, elas são expressas através também do louvor a Deus. E a música está intimamente ligada à palavra de Deus. Segundo esse texto aqui, a música está intimamente ligada à palavra de Deus. A questão da música, ela pode ter um caráter exortativo? Eu acho que toda música tem um caráter exortativo. Gente, tem uma exortação maior do que falar amai-vos uns aos outros? Paz, não existe exortação maior na Bíblia do que aquela que diz amai-vos. Então, é porque a igreja, veja bem, a igreja criou muito preconceito com a palavra exortação. Quando a exortação é algo que existe em princípios que você acha que não tem exortação. Por exemplo, o amor. O pastor pregou sobre o amor hoje, foi uma palavra tão linda. Aquela palavra do amor arrebentou com a nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela exorta com princípios que talvez sejam princípios de consolo.
Mas o louvor, ele tem um caráter exortativo, porque a Bíblia é exortativa, a Bíblia edifica, a Bíblia consola, mas a Bíblia tem um caráter exortativo muito forte. O Santo Agostinho, ele trouxe uma diferença, ele disse que a música, o culto tem que ter um caráter emotivo. Emoção faz parte do culto. Agora a gente tem que fazer uma diferença do que é emoção e emocionalismo. Porque é impossível que eu não fique emocionado com um cântico. É impossível que eu não fique emocionado com a divisão de vozes. Hoje de manhã eu estava vendo um grupo de divisão de vozes, o coral de Suzano lá dentro do avião. Vocês assistiram aquilo? O que é aquilo? Que loucura aquilo, né? É a coisa mais linda do mundo e tal. Então, o Santo Agostinho ele diz o seguinte: a emoção, ela faz parte do culto, ok? O problema todo é o emocionalismo. O emocionalismo é um sentimento que surge através do que o Sidney falou, através do acessório. Poxa, Deus falou comigo, eu vou prosperar. Poxa, Deus falou que através daquele cântico confirmou aquilo que Deus tinha me falado não sei aonde. Puxa vida, gente. E confunde também com unção, pastor. E aí pronto, aí entra. Assim, não emocionei, então não teve unção. Justamente, o emocionalismo e a unção é algo completamente... São coisas assim... Gente, eu entendo uma coisa, o louvor tem várias expressões. E a gente não pode tolir as expressões de louvor. Tem igrejas que têm a expressão das palmas, da dança, enfim. Na África, as expressões de louvor são muito fortes culturalmente e coisa e tal. Como linguagem, né? Agora, o problema todo é o seguinte, que o emocionalismo é o resultado da gratidão sem a doutrina, é o que diz o Santo Agostinho. Emocionalismo é gratidão sem doutrina. Porque quando eu canto a minha fé. Tem até um cântico do Palavra Cantada. Palavra cantada, palavra cantada é outra. Palavra antiga. Eu canto para Deus. Né? Então assim, eu não vou cantar aqui. Mas assim, eu canto a minha fé. Eu posso me emocionar quando eu canto a minha fé. E o louvor é isso, é cantar a fé. O louvor não é um pressuposto pragmático, onde alguém chega lá e profetiza alguma coisa, aquilo vai acontecer naquela semana. O pragmatismo religioso é algo muito forte no Brasil e no mundo. E as igrejas começam a pipocar por conta desse pragmatismo. Não, essa semana eu vou receber minha bênção. O ministro de louvor profetizou lá. Irmão, vem aqui, eu quero profetizar essa semana a tua bênção. Não vai estudar e trabalhar não, meu filho. Deus pode abençoar, é claro que pode. Mas essa linguagem profética de culto que existe hoje em dia é muito perigosa. A gente tem batido nisso, eu não posso deixar de bater nisso, porque a cada dia que passa, mais pessoas caem nesse erro. Então, a emoção que não é produzida pela palavra, ela não se harmoniza com o culto. Por quê? Porque o culto tem que ser produzido para Deus. É o que o Agostinho fala. A emoção existe? Pode existir? Pode. Mas ela tem que ser produzida pelo quê? Pelo apego à palavra. Irmãos, eu me emocionei quando o pastor falou da volta de Jesus. Irmãos, se você não se emocionar quando for pregar da volta de Jesus, tem alguma coisa errada com você. Então a emoção faz parte do louvor também, faz parte da pregação do evangelho, mas não no sentido emocionalista, que é aquela gratidão sem doutrina. A música, ela tem uma multiforme, ela é multiforme. Eu não posso criticar alguém pelo estilo musical que ela tem. Não estou falando de estilo, estou falando de técnica. Sim, a técnica, ela é uma discussão da forma e conteúdo. Existe uma discussão no meio teológico acerca da forma e conteúdo. A forma está ligada à técnica. A forma é necessária? Como músico, sim. Sim. Como tudo na vida. O pastor tem que estudar para pregar? Sim. O músico tem que estudar para cantar? Sim.
E o senhor acha que falta som? As duas coisas precisam se juntar, elas precisam estar unidas. Técnica e conteúdo, elas estão no processo da linguagem poética ou não poética. Elas são coisas que se complementam. O grande problema da igreja hoje é aquele problema, não, eu estou cantando para Deus. Eu estou pregando para a glória de Deus. Tá bom, meu filho. Entendeu como é que é? Então, forma e conteúdo são duas questões primordiais. Se eu tenho somente técnica, talvez eu seria um excelente músico. Mas não um músico cristão. O que é adoração? É o reconhecimento do que Deus é e faz. No cristianismo atual, a adoração tem a ideia daquilo que Deus deveria dar algo a nós. Tá? A adoração tem uma dimensão exterior, pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus. E o que significa esta oferta agradável a Deus? O contexto de Romanos 14 revela que é ser sensível ao irmão mais fraco. Romanos 15 sugere que o evangelismo é uma forma de adoração aceitável. Filipenses 4 diz que a adoração é ajudar quem precisa. Então, adoração não é entrar nos santos dos santos e receber um poder e sair piruetando na igreja e pá, caiu a adoração. Isso não é adoração. Adoração, você sabe qual é o conceito de adoração mais forte? Servir. Um verdadeiro adorador é aquele que serve a Deus e serve ao próximo. Ela tem uma dimensão interior, que é a questão do seu envolvimento com Deus, uma dimensão ascendente, ou seja, uma ação de graças e louvor, e ela tem uma ação escatológica. Toda adoração deve levar em consideração a esperança cristã. Tá ok? O que é o hino? Agostinho, ao comentar o Salmo 148, ele diz: hino é um cântico de louvor a Deus. Ele diz o seguinte: se louvas sem canto, não é hino. Se cantas e não louvas a Deus, também não é hino. Se louvas outra coisa não pertencente ao louvor a Deus, apesar de cantares louvores, não é o hino. 7. Músico cristão é levita? Nós não temos mais levitas hoje. Por quê? Essa foi a grande conquista da reforma protestante, voltar para as escrituras e situar o povo como sacerdócio universal. Nós não precisamos da figura intermediária para chegar a Deus, mas a igreja, por exemplo, a igreja protestante, ela tem muitas manias que estão envolvidas nesse conceito levítico. O ministro de louvor e o louvor são os responsáveis de atrair a glória de Deus para o povo. Jesus, amado! Ou então o louvor é responsável de conduzir você à presença de Deus. Caramba! Jesus morreu em vão. Intermediário. Então, nós não temos mais levitas hoje. A figura sacerdotal é do povo de Deus na face da terra. Diga-se de passagem, a figura sacerdotal tem tudo a ver com a justificação que Deus fez por nós na cruz do Calvário. 8. Qual a necessidade de trabalharmos as questões teológicas na música? Primeiro, conteúdo bíblico. Riqueza teológica com simplicidade em detrimento dos novos na fé e visitantes. É claro que eu não vou colocar um cântico tão profundo teologicamente que as pessoas não saibam cantá-lo e não conseguem entendê-lo. Mas eu queria trazer aqui duas análises sobre a musicalidade e a questão teológica. Primeiro, questões que não acreditamos. Nós não acreditamos em quebra de maldição. Tem que dizer o que você acredita e o que você não acredita, né? Nós não acreditamos em confissão positiva. Alguns cânticos do André Valadão são carregados de confissão positiva, porque ele fez formação teológica em seminários nos Estados Unidos ligados ao Kennedy Hagin, muitos seminários ligados à confissão positiva. Então a Lagoinha trouxe uma influência norte-americana. Confissão positiva é aquela coisa assim, como se a fé fosse uma varinha mágica. Declare, tome posse, eu recebo, eu determino. A fé é vista de uma forma muito pragmática.
Aquela coisa assim, Fé ativa. é a fé ativa, eu vou vencer, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Pela fé, como se é fé pela fé. E na verdade, fé, primeiro princípio de fé que a gente precisa, é pensamento positivo. O primeiro pensamento de fé que a gente precisa entender é Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento. Firme fundamento, o que é firme fundamento? Doutrina. Então, quando eu canto os meus fundamentos. Quando eu prego os fundamentos. Quando eu ouço, eu quero ouvir os fundamentos bíblicos. Batalha espiritual. Um conceito totalmente distorcido de batalha espiritual. Marchando. Esquerda, direita, eu piso no diabo. Esquerda, direita, eu sou mais que vencedor. Esquerda, nananana. Persegui os meus inimigos e eu os alcancei. Vamos batalhar agora, irmão. Bota a mão na cabeça. Agora pega a mão e joga Satanás para lá. E aí vai. Vamos marchar. Igreja, vamos marchar. Vamos dar 7 voltas no templo. Ou vamos pegar o óleo e vamos ungir os 4 cantos da igreja. Batalha espiritual. Batalha espiritual em Efésios 6 não tem nada a ver com isso. Batalha espiritual pressupõe a luta que o regenerado tem, de fato, contra o mundo, a carne e o diabo. Todo regenerado tem essa luta, e essa luta só vai cessar quando Jesus voltar. Tá? Eu não estou querendo aqui minimizar, não, a luta existe, mas não nesses termos triunfalistas de guerra do Antigo Testamento. Está entendendo? Expulsou o diabo do filho, depois tem que expulsar porque veio do pai, depois do avô, do tataravô, e nunca acaba. Vamos fazer o seguinte, vamos combinar uma coisa? Jesus já quebrou a maldição até Adão. Já percorreu toda a linha. Tá bom assim? Então não precisa quebrar a maldição. Antropocentrismo é aquilo que Deus pode fazer por mim. É aquilo que Deus pode me dar. Aquilo que eu venho receber, aquilo que eu quero, eu vou lutar por isso. Cânticos que exaltam essa questão antropocêntrica das necessidades do homem. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu nunca tenho e nunca posso ter a pretensão de resolver todos os problemas das pessoas que chegam na igreja. Vou dizer outra. Muitos problemas nossos nunca serão resolvidos. Talvez a gente morra com problemas que nunca serão solucionados. A fé não é tentar resolver todos os problemas do homem, porque a gente precisa entender que o homem é um homem que recebe uma herança da depravação total da raça humana através de Adão. Essa raça humana precisa ser redimida. A promessa que a gente tem de novos céus e nova terra é uma promessa vindoura, uma promessa futura. Então, no meio do caminho, terão muitos erros no percurso, terão muitos desacertos, nós não conseguiremos vencer tudo, nós não conseguiremos. E tem músicas que propõem, tem pregações que propõem resolver o problema do indivíduo. E não obstante isso, graças a Deus isso não acontece aqui, mas de fato não acontece, mas às vezes a gente vê o ministro ministrando o louvor, ele exerce uma função profética ali, determinando que os problemas dos irmãos serão resolvidos naquela semana ou naquele ano. Irmão, levanta a cabeça aí, porque Deus tem uma palavra para você hoje. Seu problema acaba hoje. Acaba hoje, vem outra manhã. É isso que é a vida cristã. E a graça do Senhor vai nos auxiliar a vencer. Não todos os problemas, mas vencer a nossa falta de dependência a Deus. Porque quando eu dependo de Deus, eu tenho problema ou não. Triunfalismo, autoajuda, são termos aqui que a gente vai trabalhando em outros encontros, mas eu creio que a igreja, por exemplo, aqui já pegou isso muito nas canções. Vamos lá então, análise 2. Qual a necessidade de trabalharmos a questão da teologia reformada? Eu vou fazer essa análise 2 e nós vamos para o fim. Mas eu preciso da paciência de vocês agora. Eu vou precisar que ninguém saia agora, que eu agora vou entrar na questão aqui, que faz parte daquilo que a gente pensa na igreja. A questão da teologia reformada. Sobre a questão da teologia reformada e a musicalidade.
eu achei muito interessante aqui, o Jailson Serafim, ele postou na revista Monergista, alguns cânticos aqui que se contradizem com a doutrina da igreja. E a gente vai trabalhar isso aqui agora. Bom, o calvinismo trabalha com 5 pressupostos e o arminianismo também trabalha com 5 pressupostos. Vamos lá. O calvinista, ele acredita que todos nascem depravados e são incapazes de salvar ou escolher o bem ou questões espirituais. Ele acredita que o homem é depravado totalmente. O homem não tem nenhum resquício que possa fazer com que ele escolha Deus. Ok? O arminianismo acredita no livre-arbítrio no sentido de que a natureza humana foi prejudicada, ou seja, uma depravação parcial, mas que o homem ainda tem alguma condição de escolher a Deus. Aí olha só, a harpa cristã, que é um inário das Assembleias de Deus, eu não vou ferir aqui, não é igreja, eu estou fazendo uma análise fria, uma análise teológica. Por favor, pastor, falou da... Não, para, não é isso. Vamos lá. A harpa cristã, que é o inário das Assembleias de Deus, canta a melodia da depravação total, dizendo o seguinte: longe do Senhor, andava no caminho do horror. Por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor, no juízo não pensava, nem na minha perdição, nem na minha alma desejava a eterna salvação. É o inário, o hino 169 do... Por que é importante a gente adequar? Para não gerar confusão na cabeça das pessoas. O povo canta um cântico que diz que não há possibilidade nenhuma de eu fazer alguma escolha espiritual. Só que a teologia da igreja pensa totalmente diferente. Por isso que nós fizemos algumas adequações aqui, porque eu tinha uma discordância com o último ponto. Só o último ponto me deixava um pouco intrigante. Eu tive que adequar para que houvesse uma uniformidade total. Vamos lá. Segundo ponto. A teologia calvinista ensina a eleição incondicional. Ou seja, Deus escolheu homens entre os decaídos, sem levar em consideração a sua fé futura ou obra. Ou seja, Deus escolheu sem levar em consideração se o homem iria ter fé ou não. Ele escolheu e acabou. Já o arminianismo entende que a eleição é condicional, ou seja, Deus previu antes. Deus previu quem iria aceitá-lo ou não. Aí a harpa cristã, no 236, diz o seguinte: fomos nós predestinados para crermos. Fomos nós predestinados para crermos. Só que a doutrina da igreja que usa essa harpa não acredita nisso. Eles acreditam que o homem primeiro crê. Eles não acreditam nisso que eles estão cantando. E as pessoas estão lá cantando, mas o ensino que é dado na escola dominical é totalmente contrário aos que estão em alguns cânticos da harpa. 3. Expiação, ou seja, redenção. A teologia calvinista, a teologia reformada, ensina que essa expiação ela foi feita para... A redenção foi feita para os eleitos. Então, Cristo foi sacrificado para redimir o quê? O seu povo. Está lá em João 17,6, Atos 20, 28, Efésios 5,15 e Tito 3,5. O arminianismo entende que a expiação é geral. Deus escolheu pessoas porque previu quem aceitaria livremente a salvação. Ou seja, a salvação ocorre quando o pecador escolhe a Cristo. É o arminianismo. Sempre fui contra os primeiros 4 pontos, eu sempre fui contra. Eu acho que eu era um calvinista moderado. Sempre fui um calvinista moderado, mas resolvi ser um calvinista por inteiro, porque não tem como você conciliar todas as doutrinas e esquecer uma. Aí o Inário 475 diz o seguinte: só mesmo tão profundo amor do nosso bendito Deus mandava ao mundo de horror o seu Filho para salvar os seus. Só que a teologia da igreja não acredita. Eu estou falando da Assembleia de Deus, não estou falando mal da Assembleia de Deus, estou usando um termo. A Assembleia de Deus não acredita que Deus enviou Jesus para salvar os seus. Eles acreditam que Deus enviou Jesus para salvar a todo mundo. É uma teologia quase que universalista da Igreja Católica. A Igreja Romana ensina isso.
Não, que Deus, o homem escolhe, o homem tem o poder para escolher. Aí o cântico vem e diz, só mesmo tão para salvar os seus. Aí no 135 diz o seguinte, por ele abençoada é toda a nação, que foi predestinada à grande vocação. Olha só, veja bem, em momento algum eu estou desmerecendo a denominação. Eu estou fazendo análise fria, teológica, dos hinos da harpa e do que a teologia da igreja prega, para a gente entender quais são os nossos erros também. Eu estou querendo puxar aqui o que acontece para que a gente também corrija os nossos erros. Eu não estou querendo dizer que a gente é certo e eles estão errados, não. Eu preciso usar exemplos factíveis para a gente entender o que é a musicalidade e a questão da doutrina. A coerência, eu estou falando aqui de coerência. Veja bem, se eu acredito que Deus é que me chama e eu não canto isso e a minha doutrina não ensina isso, o problema todo é o seguinte, por exemplo, o cântico ele diz, olha, ensina que a nação foi escolhida e recebia a bênção eterna, a estrofe 4 diz que ele morreu pelos eleitos, e quando eu faço um apelo para quem quer aceitar Jesus, isso gera uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Por quê? Porque quando eu digo para as pessoas que elas podem aceitar Jesus, eu estou dizendo para elas que elas têm discernimento espiritual para escolher a Deus. E Efésios 1 e 2 não diz isso. Efésios 1 e 2 diz que nós não temos discernimento espiritual nenhum. Romanos capítulo 1 fala da depravação total da raça humana, nós não temos coerência nenhuma, nem capacidade nenhuma. Romanos 3, 26 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois da queda do homem, o homem não tem capacidade nenhuma de escolher a Deus. Agora, pode acontecer que alguém que tenha aceitado ali na hora, seja um eleito de Deus. Aí é outra história. Agora, eu não posso também, eu preciso corrigir essas falhas teológicas para que as pessoas entendam aquilo que elas estão fazendo. O problema da igreja brasileira é justamente isso. A gente foi mal orientado. Como eu fui mal orientado? Uma vez eu vi uma postagem no Facebook, ai, que saudade do tempo da inocência. Eu não tenho saudade nenhuma. Fui muito enganado. Fui muito ludibriado. O que falava eu aceitava. Então, assim, eu não tenho saudade nenhuma desse tempo. Tá entendendo? Agora, assim, foi válido, tudo foi válido, existem erros em todas as denominações. Tá entendendo? Agora a gente precisa analisar a questão teológica para ter uma coerência. Dentro da nossa denominação tem muita incoerência também. Graça irresistível. O calvinismo ensina que a graça é irresistível. A Bíblia diz que, dentre a raça humana, apenas alguns escolhidos para a vida eterna, e aqueles que foram escolhidos para este fim não resistirão ao chamado. João 6,37 e João 10,14. Então, essa chamada é irresistível. Se Deus foi lá e chamou, você não tem como dizer não. O arminianismo vai dizer o seguinte, que se o pecador não reagir positivamente, o Espírito Santo não pode conceder a vida. Eu estou trabalhando aqui com pressupostos. Quer dizer, o pecador ele pode reagir ou não. Ou seja, a graça é resistível. Eu posso resistir à graça que veio sobre mim. Aí as minhas ovelhas e me seguirão. Então a questão é trabalhar a coerência. Eu não estou desmerecendo, não, de forma alguma. Aí o cântico diz o seguinte, 2:3:8. Hoje é o dia aprazível. Venha Jesus, teu Salvador. O seu amor é irresistível. Então a doutrina da igreja trabalha que o amor de Deus pode ser resistido. O irmão tem um coração duro e resistiu a Deus. O coração duro a humanidade tem por causa do pecado original. Agora, se aquele homem foi um eleito, ele não vai conseguir resistir à chamada de Deus. Paulo, no caminho de Damasco, conseguiu resistir à chamada de Deus? Aí a estrofe 4 do hino 2:3:8 nos ensina que, uma vez amados por Jesus, desde a eternidade, os eleitos irresistivelmente passam a amá-lo neste mundo no momento da regeneração. Então, esse cântico se conforma com 1 de João 4:19. Só que se for para a escola dominical, a pessoa vai dizer, olha, irmãos, tem como resistir.
Aí à noite vai cantar um hino que diz que não tem como resistir. É isso que eu estou tentando. É essa adequação que a gente precisa fazer na igreja. Você está entendendo? Mas existem irmãos santos, irmãos amados, uma igreja muito forte, uma igreja séria, e nada disso. Não se sintam ofendidos com isso, é uma análise fria. A gente precisa trabalhar a questão teológica de forma mais fria, sem emocionalismo, tá ok? 5. Calvinismo ensina a perseverança dos santos. Esse foi um ponto que eu tive problema com ele. E não tenho vergonha de dizer que tive problema com ele, não. Vamos lá, perseverança dos santos. O Espírito Santo faz com que o homem persevere exercendo misericórdia e disciplina na condição do crente. João 6,51, Romanos 5,8, Romanos 8,28. Tá ok? Então, no caso arminiano, o homem pode decair da graça. Embora o pecador tenha exercido fé, crido em Cristo e nascido de novo para crescer na santificação, poderá cair da graça. Perder a salvação. Aí tá, o arminianismo ensina isso. Na escola dominical o cara está dizendo, irmão, cuidado para você não cair da salvação. Isso é... Todo calvinista foi um arminiano. A maioria. Franklin Ferreira disse que era arminiano. Aí o cântico no 146 diz, nunca jamais hei de... perecer. Me guardarás por teu amor, fiel até o fim. Venha Cristo sem tardar, com seus dons te quer fartar, com riquezas que jamais se perderão. Esses cânticos são maravilhosos, gente. Venha Cristo sem tardar, com seus dons te quer fartar, com riquezas que jamais se perderão. Para a escravidão do Egito nunca mais voltarei. O 424, Jesus para sempre me amou, salvou. Então a questão aqui é da coerência. E a gente precisa adequar isso aos poucos na igreja. Isso é um problema que toda convenção tem. Toda convenção vai ter esse problema. Não estou dizendo que é um problema aqui, A, AD. Não. Toda ela. E toda convenção, toda igreja precisa formar um concílio para organizar essas questões teológicas. Então vai. A estrofe 2 do hino 146 revela que é impossível um cristão perecer. É o que diz João 10, 28. A estrofe 3 do hino 281 revela que é impossível as riquezas da salvação serem perdidas. A estrofe 3 do hino 316 diz que uma vez libertos da escravidão do pecado, jamais poderemos outra vez retornarmos a ser escravos totalmente. É o que diz João 8,36. A estrofe 3 do hino 229 nos ensina que a coroa da doutrina ensina a coroa da doutrina reformada da perseverança dos santos. Tal estrofe nos diz que a nossa perseverança final não é produto dos nossos esforços, mas da graça de Deus. A doutrina arminiana, ela coloca um peso na vida das pessoas porque o esforço dela é que vai conduzi-la ao céu. Aí como ela falha, né, pastor? Você tem que Ela falha, ela diz, vou sair da igreja. Tem muita gente frustrada. É por isso que existe um alto índice de pessoas desviadas, no meio pentecostal. Porque foi colocado um peso nela que ela tem a responsabilidade Você tem que pagar o preço. final da caminhada cristã. Eu tenho uma responsabilidade cristã? Tenho. A minha responsabilidade cristã existe? Existe, porque a soberania de Deus não anula a responsabilidade que eu tenho. Só que a soberania de Deus nos ensina no contexto da doutrina da graça que Deus me conduz, meu irmão. Isso faz toda a diferença no ensino da igreja, isso faz toda a diferença no louvor da igreja. Você sabe por quê? Porque tem pessoas que vivem com um sistema de culpa. Porque foi ensinada que ela tem um mérito da sua salvação. O protestantismo nasce justamente nessa divisão doutrinária. Nós não temos mérito nenhum, desde a concepção da salvação até a consumação da salvação. O mérito é dele. Se você chegou aqui foi por graça. Se chegarmos no céu não vai ser porque eu me desviei do pecado, mas porque Cristo me auxiliou poderosamente usando a pregação, usando o louvor, usando meios, porque dentro da soberania de Deus ele usa meios. Ele usa o ensino, ele usa a pregação, ele usa o louvor, ele usa a própria questão do culto
para trabalhar a vida do cristão. Tá bom, gente? Ok? Música e pregação não competem, mas se completam para o louvor da glória de Deus. Eu estou colocando sempre umas frasezinhas. Como escolher os hinos? Primeiro, o hino precisa ser compreensível. Segundo, o hino tem que bater com a teologia da igreja. Se o pastor vai pregar sobre a graça irresistível e eu escolher um hino no qual o hino diz que a graça é resistível, vai dar confusão. As letras das músicas têm um poder formativo porque são memorizáveis. São memorizáveis. Você sabe que tem pessoas que têm trauma daquele negócio. Quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Por quê? Porque elas criaram a consciência de que elas que têm que aceitar Jesus. Por isso que quando o pastor fala, quem quer aceitar Jesus aqui, vem à frente, a pessoa já está completamente... Ela já está bloqueada pelo pecado desde a queda de Adão. E a partir dali ela cria um outro bloqueio, o bloqueio da responsabilidade da salvação. A responsabilidade de escolher a Deus. Mas eu sou incapaz de escolher a Deus. Eu não vou conseguir escolher a Deus. É de fato que você não vai conseguir escolher a Deus. É Deus que te escolhe. Use canções que encham nossa mente com o caráter de Deus, que molde nossa cosmovisão pela verdade de Deus, que nos ensine sobre o significado bíblico e as implicações do Evangelho de Cristo. Os melhores hinos e canções são aqueles que não se focalizam em nós mesmos, mas no Evangelho. Exerça o discernimento para estabelecer a diferença e tenha cuidado com o que você está ensinando por meio da música, porque a música ensina mais do que a pregação. Música o cara coloca na rádio, nossa, esse louvor que está cantando na igreja. Viaja, pega o MP3, irmão, aquela música que cantou na igreja, tem um MP3 dela? Bota lá. E aquela música fica gravada pro resto da vida. Tem canções que nós ouvimos quando éramos crianças, que até hoje nós cantamos. Se a gente não atribuir uma importância naquilo que a gente canta, a gente pode ensinar muitas questões erradas para as pessoas. Exerça o discernimento para estabelecer a diferença e tenha cuidado com o que você está ensinando. Ensinamento bíblico 6. A Bíblia como referencial último de tudo que vai ser feito no culto. Gente, a igreja foi criada por Jesus, a igreja ela tem como pressuposto a Bíblia, a pregação tem como pressuposto a Bíblia, o ensino tem como pressuposto a Bíblia e o louvor também. O perigo dos falsos ensinamentos sobre o poder da música para o bem e para o mal e o imperativo de mantermos o culto dentro dos parâmetros bíblicos. A edificação das pessoas acontece quando elas são encorajadas a entender e aplicar mais biblicamente o Evangelho, e não quando elas são levadas a uma experiência emocional e estimuladas a confundir a expressividade emocional momentânea com a adoração. Então, música envolve emoção, como diz o Agostinho, mas música envolve entendimento. Eu preciso entender a minha fé através da música. A música é uma expressão de entendimento da fé. Se ela for bem trabalhada, eu vou compreender bem a minha fé. Se ela for mal trabalhada, eu vou mal compreender a minha fé. Eu digo isso por experiência pessoal. Eu fui de uma igreja que o louvor era uma bagunça. E eu ficava pilhado porque eu não conseguia compreender nada. Porque pequeno, uma professora que fala da volta de Jesus, que fala da ira vindoura. Na adolescência, umas canções completamente, triunfalistas, ensinando o povo, parece que o culto é uma arma de guerra para você vencer durante a semana. E não é isso que é o culto. E eu comecei a ficar confuso. Tinha hora que eu abaixava a cabeça, meu Deus do céu, eu não estou conseguindo entender. Por quê? Porque, de fato, qualquer expressão que exista no culto tem que ser entendível conforme a nossa fé. O que significa, para encerrar, cantar a Bíblia?
Efésios 5,19, abre por favor. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor. O que... continua. Até o 20? Até o 19 só. O que significa, então, cantar a Bíblia? Toda a igreja de Éfeso foi instruída a edificar uns aos outros e louvar a Deus com canções. Então, parte da liderança pastoral consiste em facilitar esse tipo de adoração, não intermediar, porque nós não temos a figura do intermediário, graças a Deus, em Cristo Jesus por isso. Mas facilitar. Jesus usa a sua palavra para edificar ou fortalecer. Vocês lembram lá em Efésios 4 que a função do pastor e mestre é uma função de edificação do corpo de Cristo? Portanto, faz sentido que cantemos somente canções que expressam com exatidão a palavra dele. Aí você me pergunta o seguinte, tem como expressar a palavra de Deus com exatidão? Se você disser que não, você vai cair num relativismo cultural que não tem fim. A doutrina, ela pode ser entendível? Se não for entendível, então o que a gente vive não é um culto racional, a gente vive uma loucura racional, uma loucura de culto, irracional. Se você não conseguir compreender a fé, então significa dizer que fé não existe. Porque se ela não existe, se ela não é compreensível, ela não existe, ela não tem pressupostos. Eu só não compreendo algo que não existe. Quanto mais canções aplicarem corretamente a teologia, as frases e os assuntos bíblicos, tanto melhores elas serão para a igreja. Teologia reformada não é perfeita, mas ela trabalha com seriedade as questões bíblicas, é isso. Eu não estou aqui trabalhando com a síndrome de que eu tenho a razão, o outro não tem. Eu estou dizendo que a teologia reformada vai completar 500 anos. E ela, nesses 500 anos, ela tem trabalhado de forma séria, e outra coisa, honesta, as questões bíblicas. Tá bom? Então, a questão da exatidão. Pastor, o que é exato? Existe exatidão? Existem pontos cardeais na fé que são exatos? Se eles não forem exatos para você, então você está enganado, você foi enganado então. Você está vivendo uma coisa que é falaciosa. As frases e os assuntos bíblicos, tanto melhores elas serão para a igreja, porque a palavra de Deus é que edifica a igreja. A música nos ajuda a rememorar a palavra. Uma das funções da música, uma das funções da música é a expressão de louvor, mais uma expressão de louvor e de adoração, não a única. Mas outra função da música, no contexto da teologia reformada, é o ato de rememorar a palavra. Como é bom eu cantar a palavra. Como é bom, porque o evangelho é tão profundo, gente, o evangelho é tão profundo. Toda vez que você fala de salvação, todas as vezes que nós falamos de céu, todas as vezes que nós falamos da promessa vindoura da volta de Jesus, parece que a gente está falando de algo novo, de tão grandioso que é. Algo tão profundo que precisa ser rememorado na vida do povo constantemente. E a música vai ajudar isso. Eu preciso me fundamentar na fé, eu preciso viver minha fé. E a música pode me auxiliar nesse processo. É o que dizia Lutero. O pastor tem a responsabilidade de conduzir os crentes aos verdes pastos de canções centradas em Deus e em seu evangelho. Longe das planícies áridas da teologia inconsistente, das meditações sobre experiências humanas e da agitação emocional. Irmão, Deus me inspirou para escrever esse cântico aqui. Tá, se Deus te inspirou para escrever o cântico, esse cântico não tem nada a ver com as escrituras sagradas, eu não acredito. A maioria dos músicos vão dizer isso, Deus me inspirou. Aí quando você olha o cântico não tem nada a ver com a Bíblia. Eu não estou dizendo que tenha pessoas que realmente foram levadas a escrever um cântico. Eu estou dizendo que a igreja precisa deixar de ser menina, a igreja na face da terra precisa deixar de ser menina, de ficar acreditando nos experiencialismos das pessoas, no tocante à fé. A nossa fé, ela parte para a experiência segundo o ponto de vista doutrinário fundamental.
fundamentos. A minha experiência ela tem como consequência aquilo que eu acredito, aquilo que está fundamentado na minha vida. Eu não posso viver experiências sem conhecer aquilo, simplesmente. É claro que Deus pode falar comigo, Deus pode se levantar, Deus pode tocar, Deus pode fazer isso, pode, mas eu preciso me fundamentar para eu ter o discernimento se é Deus ou se é minha carne que está falando. O conhecimento bíblico vai trazer um discernimento para a gente entender quem está falando. Quem é que está falando aí? Deus, a carne ou o diabo? É a pergunta que a gente precisa se fazer. Igual tem um livro, né? A Divina Revelação do Inferno. Um livro que eu não recomendo. Eu recomendo para você ler só para combater as heresias que tem nele. Muitas heresias. Não somente. E hoje, a cada dia que passa, mais e mais. Experiências humanas e a agitação emocional. Eu vou citar aqui o caso do Thales, que eu fico com pena do que aconteceu com o Thales no Brasil. Pena. Eu oro por ele, que Deus trabalhe a vida dele. Eu não vou bater no Thales hoje. Mas o Thales precisava conhecer mais para ele ter subido tanto. Ele se deparou com um sistema que levantou a moral dele e derrubou. Os vídeos que ele posta na internet acerca das experiências que ele tem com Deus são, meu Deus do céu, são assim, ufanistas. Não, Deus mandou eu cantar no mundo. E a igreja tem que comprar essa ideia, porque Deus falou. Não, Deus disse que eu tenho que estar lá no mundo, porque aqui não, aqui é para os fracos. De fato, a igreja é para os fracos. Porque são os fracos que são fortalecidos pela graça do Senhor. Forte não. Então, é necessário ter base, é necessário conhecer aquela colocação que o Sidney fez do conhecimento formal e do dom natural, é importante. Eu não posso ficar me estribando no conhecimento natural que eu tenho. Eu aprendi a oratória, ou então eu nasci com esse dom, então eu canto sem cifra, então tá bom, eu não preciso de aprender cifra. Eu prego muito bem, então não preciso de fazer teologia. É assim que é a relação? Eu sei contar 1 mais 1 é 2, então não preciso de fazer contabilidade. Então a gente precisa trabalhar essas questões muito bem trabalhadas. Meus irmãos, que Deus abençoe a todos nós. Vamos nos dedicar. Amém?